Josué, capítulo 1, leitura do versículo 10 ao versículo de número 18. Antes, vamos orar, suplicando ao Senhor pela iluminação do Santo Espírito. Pai bendito, Deus amado, Tua palavra está aberta. E a Tua palavra, nós sabemos que ela é a expressão pura, genuína da Tua vontade. E nós não queremos tomar esta palavra, ainda que contida num livro, não queremos tomar esta palavra como se fosse uma obra literária qualquer. Ela é a Tua vontade, registrada pelo Teu povo, inspirado pelo Espírito Santo. Por isso te suplicamos, ó Deus, que pelo Espírito Santo nosso entendimento seja aberto, os nossos olhos sejam iluminados, nosso coração iluminado, a Tua palavra seja iluminada, para que possamos, ó Deus, entender o Seu conteúdo e colocar este conteúdo em prática em nossas vidas. Esta é a nossa oração e a nossa vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Josué 1, dos versículos 10 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à minha tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, lhe será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Graças a Deus por leitura da sua maravilhosa palavra. Meus amados irmãos, esse texto se dá, e esta porção aqui lida se dá num contexto muito especial. Moisés, o grande libertador do povo de Deus, Moisés, o grande legislador do povo de Deus, havia partido, havia falecido. E Josué agora foi comissionado pelo próprio Deus e ordenado pelo próprio Moisés para que desse continuidade à tomada da terra, a adentrar a terra prometida, a terra chamada terra do descanso. Moisés não foi este líder que viveria este momento. Por causa de suas dúvidas diante da tentação do povo de Deus, ele vacilou. E Deus deixou claro que ele poderia vislumbrar a terra, mas não entraria nela. Mas Josué, o filho de Num, daria continuidade a essa tomada e conquista da chamada Terra Prometida. O subtítulo desse texto que nós lemos aqui é a preparação para atravessar o Jordão. De forma muito clara, nós também nos encontramos em jornada para atravessarmos o nosso Jordão, que é um Jordão não físico,
mas é um Jordão de ordem espiritual. O apóstolo Pedro vai deixar muito claro que nós somos peregrinos e forasteiros, e que na verdade nós somos cidadãos dos céus. O apóstolo Paulo também vai dizer isto, o apóstolo Pedro vai ratificar esta verdade. E nós sabemos que ainda que aqui vivamos, existamos, ainda que aqui travemos as nossas batalhas, as nossas lutas, e tenhamos aqui também muitas conquistas, aqui não é a nossa parada. Portanto, nós devemos ter muito cuidado quando nos servimos do texto da grande comissão, o famoso texto que Jesus envia os seus discípulos, envia os apóstolos para a evangelização. A gente tem que tomar cuidado com esse texto, porque os apóstolos são enviados às etnias, às nações, obviamente, mas quando você se serve do termo grego, ele envia às etnias, aos povos. E a ideia de nenhuma forma é de transformar um país, ainda que isso pareça ser um escândalo, mas a ideia não é de transformar um país num país cristão. A ideia é de ir em qualquer lugar e fazer discípulos. Porque a ideia original não é de transformar um local, não é cristianizar. Porque a nossa pátria está nos céus. É óbvio que se um número de pessoas se converte ao Evangelho, se uma cidade se rende ao Evangelho, obviamente, pela lógica, nós sentiremos os efeitos dessa conversão na determinada cidade. É óbvio. Por isso me estranha a bancada evangélica que nós temos no nosso Senado. Me estranha muito. Muito. Porque deveria ter ali um luzeiro naquele lugar. E o que a gente vê de corrupção é algo que nos envergonha. Na verdade, envergonha a Deus que está nos céus. Quando nós vemos, às vezes, o texto que diz, e lemos, e muitas vezes nos servimos deles como feliz é a nação cujo Deus... Ah, o texto está errado, então, pastor, o senhor quer mudar na Bíblia? Não, não quero. Eu só quero dizer que o texto, nesse contexto, estava ligado àquela realidade geográfica. No Antigo Testamento, a terra era algo muito importante. Deus era o Deus de Israel, Deus era o Deus daquela nação. Mas quando nós migramos para o Novo Testamento, nós entendemos que o povo eleito não é mais uma nação específica de Israel. O povo eleito é quem? É a igreja. Ou seja, todo aquele que crer em Jesus Cristo se torna nação de Deus, se torna assim, nação santa, nação de sacerdotes, mas não é mais um país, uma terra, uma área, uma região, mas sim a igreja é composta de várias pessoas, de várias etnias, de vários lugares. Esta é a nação onde Deus reina. Por isso é que eu digo que nós também, à semelhança desse texto, nós estamos também nos preparando para atravessar esse Jordão espiritual para um dia migrarmos para a nossa pátria celeste, para adentrarmos a Jerusalém que descerá dos céus, a cidade celestial que descerá dos céus, onde habitaremos com o Senhor para todo sempre, sem limitações, sem que a morte nos perturbe, sem que as doenças nos fadiguem, sem que a idade nos vença. Mas precisamos nos preparar para essa jornada. E esse texto nos dá aqui, ainda que sendo um texto do Antigo Testamento, nos dá aqui noções de coisas que precisamos para atravessar o Jordão. Que elementos, que coisas, de que necessitamos para atravessar o nosso Jordão? Título, vamos ficar com esse título que está aqui mesmo. Podemos chamá-los de preparativos
para atravessar o Jordão. Preparativos para atravessar o Jordão. Primeira coisa que necessitamos está no texto, os versículos 10, 11. Nós necessitamos de provisão. Provisão. Versículo 11: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão. Meus amados irmãos, é óbvio que nós precisamos de comida para ficarmos fortes, para podermos realizar nossas tarefas do dia a dia, para podermos trabalhar, para podermos cuidar de quem necessita. Precisamos estar bem. Mas espiritualmente, para atravessarmos esse Jordão rumo àquela cidade que um dia surgirá, nós precisamos de santas provisões. E vou falar aqui de coisas óbvias, mas necessárias. Meus amados irmãos, nós precisamos de Bíblia. Ah, pastor, então tá bom, tem aqui a minha. Aberta ou fechada mesmo? Aberta em casa no Salmo 91, pegando poeira, ou sendo alvo do exame, da leitura mediante a oração, de devocionais no lar, de períodos de estudo, de leitura, de oração. Precisamos ler a palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus. Às vezes nós somos bons em tantas coisas, sabemos recitar de cor tantas coisas, sabemos contar coisas que vemos e que nos encantam de tal forma que nós sabemos contar tudo. Mas e quanto à palavra do Senhor? Sei que esse tema e assunto parece ser algo batido, mas precisamos ter intimidade com a palavra. Se quisermos ter intimidade com Deus da palavra, precisamos ter intimidade com a palavra desse Deus. Não é só de ouvir, não é somente aos domingos, não é uma leitura ocasional. Ah, pastor, quantos versículos por dia? Ah, Senhor, pastor, quantos capítulos eu tenho que ler por dia? Meu irmão, isso é uma coisa muito pessoal. Eu vou citar aqui só um exemplo. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar do reverendo Elben Len César, já falecido. Ele foi editor da revista Ultimato, lá de Viçosa, Minas Gerais. Ele escreveu vários devocionários, vários. Era um escritor prolífico. Mas a sua porção, ele se servia de um capítulo por dia. Aí você pode dizer, mas com um capítulo por dia não dá para ler a Bíblia em um ano. Vou dizer a você, com certeza não dá. Mas ele se debruçava durante 1-2 horas nesse um capítulo por dia. Entre 1 hora, 1h30 de leitura em oração, de estudo. Depois do estudo, consulta a dicionários bíblicos, consulta a outros livros, consulta a outros comentaristas. E muitos devocionários que ele escreveu foram frutos justamente de suas reflexões com um capítulo por dia. Muitos devocionários. Se eu consigo citar aqui de cor alguns: Refeições à Mesa com Jesus, Meditações Diárias. A Bíblia o ano todo também é dele. Salmos, a coletânea dos Salmos também é dele. Trabalhos de anos, mas de meditação, de reflexão, à luz do Espírito Santo e com muito estudo. Meus amados irmãos, Jesus disse que determinadas tempestades cairiam sobre a casa que era construída cuja base era areia e a outra cuja base era rocha. Ambas as casas receberiam o solapar das tempestades e dos ventos. Não quer dizer que uma não recebia, a outra recebia. Ambas recebem. Ambas são solapadas pelos ventos e chuvas, pelas tempestades torrenciais. Ambas as casas são solapadas, mas uma delas
permanece de pé, aquela que é fundamentada sobre a rocha. Meus amados, quando a tempestade vem à nossa vida, quando o vento contrário surge em nossa vida, como nós vamos nos fortalecer se nós não temos dentro de nós porções da palavra que vão nos lembrar, que vão nos proteger, que vão nos confortar e nos sustentar? Meus amados irmãos, agora, experiência particular. Em épocas de tempestade minhas, os primeiros capítulos de Jó e os salmos de lamento são remédio para a minha alma. Os primeiros capítulos de Jó. E os primeiros capítulos e os 2 últimos capítulos de Jó são alvo da minha reflexão, da minha meditação, do meu choro. E muitos dos salmos de lamento têm sido remédio quando o vento contrário surge. Mas para isso, para saber procurar onde, qual texto, o que eu quero, é aquela figura que eu sempre lembro a vocês. Vocês têm na sua casa a sua despensa de alimento. Seja o dono da casa ou a dona da casa, arruma onde está o feijão, onde está a farinha, onde está o macarrão, onde está o biscoito, onde tem tudo. Você sabe onde está, você sabe onde colocou. Quando precisa, você sabe onde vai tirar. Com a Bíblia é a mesma coisa. Só que você coloca nas despensas da alma. E quando for necessário, você sabe onde você vai tirar, porque você já visitou, você já olhou, você já mastigou esse texto, você já ingeriu esse texto já produziu em você, você já fez a digestão desses textos. Nós vivemos uma época de raquitismo espiritual, de analfabetismo bíblico, onde nós perguntamos muitas vezes coisas simples para a congregação, são poucos os que sabem alguma coisa. Eu estou falando de modo geral, não estou dizendo que para humilhar ninguém, não, estou falando de modo geral. E o pior é quando nós vemos pastores assim, que estão acostumados a ficar macaqueando, repetindo coisas que outros falaram. Mas o que você tem a dizer? Qual foi a mensagem que Deus lhe concedeu para você trazer ao povo no domingo ou qualquer outro dia da semana? Qual foi o pão que Deus repartiu contigo? Meus amados irmãos, para atravessarmos o Jordão, precisamos de provisão santa, Bíblia, oração, leitura, de comida espiritual, para que possamos atravessar esse nosso Jordão. Segundo lugar, nós precisamos de companheirismo. Versículo 14, vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós todos os valentes passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Eu não sei se vocês se recordam, mas houve uma meia tribo que não atravessou o Jordão para ficar na terra prometida. Não sei quantos aqui se recordam dessa história. Uma parte deste lado do Jordão, o próprio texto diz, já havia conseguido criar gado, ter bens. E eles disseram a Josué, olha, a gente não vai atravessar não vamos ficar desse lado aqui mesmo. Moisés nos permitiu, mas Moisés nos exigiu de que quando fosse ocorrer a travessia, nós iríamos com vocês, lutaríamos, e quando a terra fosse conquistada, nós retornaríamos. E Moisés assim consentiu. Nós estamos aqui agora. Porque ainda que estejamos deste lado do Jordão, a nossa palavra é uma só. E nós vamos ajudar vocês.
Então vamos lutar juntos, porque permanecemos irmãos. Meus amados, para atravessar o Jordão, nós precisamos de companheirismo. No sentido de que nós, como família de Deus, e hoje, na dispensação dessa nova realidade, sobre a luz do Novo Testamento, as igrejas têm as suas várias denominações. Várias. Temos a igreja presbiteriana, a igreja metodista, a igreja anglicana, nós temos a igreja batista, congregacional, e por aí vai. Mas nós temos uma única fé. Podemos divergir algumas vezes em relação a alguns conceitos, batismo, recepção de membros, forma de governo, às vezes divergem, mas, meus amados irmãos, nosso credo é um só. Cremos que somente Jesus salva, só Ele salva. Cremos que quem crê em Jesus está salvo, já tem a vida eterna. Cremos que um dia Ele retornará para instaurar plenamente o seu reino e que Ele julgará ovelhas e cabritos, colocando uns à direita e outros à esquerda, tomando para si as ovelhas e apartando de si os cabritos. E uns irão para a vida eterna, a alegria eterna, e outros migrarão para o horror eterno e para viverem a eternidade apartados da presença de Deus, é o que diz a Bíblia. E isso todos nós cremos igual. Precisamos nos ombrear para atravessarmos juntos o Jordão. Falando de forma macro, nossas igrejas deveriam caminhar mais unidas, lutarem juntas, evangelizarem juntas, realizarem programação juntas, para quem está lá fora ver, de fato é um povo unido. São igrejas diferentes, mas caminham juntas, mas se alegram juntas, mas sofrem juntas, se ombreiam na grande luta que é proclamar o Evangelho. Mas são igrejas companheiras. Isso numa visão macro. Agora uma visão micro. A visão micro é da igreja local. Precisamos ser companheiros uns dos outros. Precisamos ter cuidado uns com os outros. Precisamos ser pastoreados e pastorear. E aqui vai um segundo testemunho. Esta semana eu tive a alegria de ser pastoreado, de sentar à mesa e tomar a refeição juntos, com meus 2 presbíteros. Na quarta-feira tive a oportunidade de ir até a Sociedade Bíblica do Brasil com o presbítero Natan, escolhemos lá o material, compramos o material que foi entregue todo aqui nesse sábado, e aí sentamos para tomar o alimento, e aí você ouve do presbítero: pastor, como você está? Como está a sua família? Como está a saúde da sua mãe? Como está a sua saúde? Aí chega a quinta-feira, que o Anderson já havia me convidado para um almoço. Não, pastor, não é para tratar nenhum problema não, só que a gente eu quero estar junto, quero ter o prazer de estar junto. Aí fui lá no escritório dele, depois fomos tomar o alimento juntos, e eu sei que não houve combinação entre os dois. O Anderson vem e chega: pastor, como está a sua família? Como está a saúde da sua mãe? Como está a sua casa? Como estão as suas finanças? Como está o Senhor? Eu quero dizer a vocês, já pastorei a igreja presbiteriana do Caju, fui auxiliar na igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, fui auxiliar na igreja presbiteriana das Américas, e aqui estou aqui. Esta foi a primeira vez que um conselho fez isso comigo. Eu posso dizer a essa igreja que eu tenho companheiros. Companhia ou companheiro, o
significado da palavra é comer pão junto. Eu tenho amigos que comem o pão comigo. E eu espero ser um amigo também, que não só coma, mas que eu possa partir o pão também com vocês, nas suas necessidades, na necessidade de suas famílias. E eu quero também que nós possamos nos ombrear. Isso quer dizer que tudo são flores? De forma alguma. Nós temos os nossos gênios, nós temos as nossas manias, nós temos nossas esquisitices, mas elas não são maiores do que o amor que nos uniu em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, para atravessarmos esse Jordão, agora eu estou falando da visão micro, falei da visão macro das demais igrejas, mas agora da visão micro. Precisamos de companhia, precisamos nos ombrear juntos, porque quando isso acontece, o inferno cai por terra, Satanás fica sem ardil, as suas setas inflamadas se apagam, porque nós somos unidos. Louvado seja o nome do Senhor. Em último lugar, para essa travessia, precisamos de provisão, companheirismo, mas precisamos de exemplos. Versículo de número 17. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Olha, Josué, nós vamos te obedecer. Em tudo te obedeceremos, como obedecemos a Moisés. Mas o Senhor tem que estar contigo, como esteve com Moisés. Meus amados irmãos, Moisés cometeu seus erros. Nós já falamos aqui. E um deles o impediu de adentrar a terra prometida. Mas ali estava um líder, um homem manso de coração, um homem temente a Deus, um homem que via Deus face a face, um homem que abriu mão das glórias do Egito pelo opróbrio de Cristo, e cujo povo viu e presenciou um homem que caminhava com o Senhor. Não era perfeito, mas a marca e o exemplo de Moisés falaram tão alto que eles tinham Moisés como referência. Josué, seremos contigo conforme fomos com Moisés, mas tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Estaremos de olho, porque nós sabíamos, apesar de nós sabíamos que Deus era com ele. E nós vamos olhar para vermos também se Deus é com você. Já desde a época de 90, falando de 1990, anos 2000, para cá, a derrocada de líderes ministeriais tem sido uma avalanche. Não quero citar nomes, mas na década de 80 e 90, na Igreja Presbiteriana do Brasil, existiu uma pessoa, um nome, que se tornou a cara da Igreja Presbiteriana do Brasil, um grande pregador, um grande evangelista, mas cuja vida foi uma derrocada de situações, de confusões. De lá para cá, não foram poucos os líderes que caíram, deixando muita gente machucada na igreja, triste na igreja, sofrida na igreja. E essa palavra aqui é muito séria, porque precisamos nos lembrar, somos apenas homens e mulheres. Não há nada de especial em nós. Todos nós somos passíveis de queda. A própria palavra diz, cuidado aquele que pensa estar em pé. Não é cuidado aquele que está de pé.
Cuidado daquele que pensa estar de pé. E veja que não caia. A queda é passível de todos nós. Mas precisamos mirar para o nosso exemplo, que não é Moisés, que não é Josué, mas é para Jesus. Paulo, grande líder e bandeirante do cristianismo, como diz o reverendo Hernando Dias Lopes, maior desbravador e pregador do evangelho aos gentios. Óbvio, boa parte, se não a teologia da igreja, ela é paulina, não sei se vocês já perceberam isso. A teologia da igreja, ela não é petrina, ela não é joanina. O cerne da igreja, da teologia eclesiástica, pode ver, ela é boa parte, 90% paulina. É cristã, obviamente, mas da lavra, mediante a ação do Espírito Santo, do apóstolo Paulo. Mas Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, ainda que seja algo muito alto e muito sublime, o nosso exemplo é Cristo. E devemos mirar para esse exemplo. Como? Você tem os 4 evangelhos para ler, reler, estudar, analisar em oração e ver o comportamento de Jesus diante de diversas situações. Esse deve ser o nosso comportamento. Nós devemos ser exemplos. E eu trago aqui uma palavra do reverendo Guilhermino, que ele sempre dizia em relação aos menores que estão sob os nossos cuidados. Ele dizia assim: cuidado, temos crianças no templo. Em que sentido? Nós não podemos fazer os pequenos tropeçarem com o nosso comportamento. Cuidado, temos crianças no templo. Devemos ser exemplo para elas e não fazê-las tropeçar. Mas devemos ter exemplos uns para com os outros, tendo o nosso exemplo maior, Cristo, como nosso modelo. Com certeza nós precisamos de muitas outras coisas para atravessarmos o Jordão, esse nosso Jordão. Mas eu creio que as principais estão aqui. A provisão, Bíblia, oração, devoção, o companheirismo das igrejas com as igrejas e nós aqui, nos ombreando e nos pastoreando. E o exemplo, seguirmos exemplos, termos em mente bons exemplos, nos lembrando que o maior deles é Jesus Cristo. Vamos orar? Pai amado e Deus querido, Senhor, nós te agradecemos pela reflexão na Tua Palavra e te suplicamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos faça digerir esta palavra, tomar esta palavra, nos alimentar mais dessas verdades, esmiuçar mais essa verdade, para que possamos aplicá-la em nosso coração todos os dias. Ó Deus, abençoa todas as igrejas, abençoa as igrejas irmãs, e que nós juntos possamos proclamar o Evangelho de Jesus. Mas abençoa as igrejas locais, e nas igrejas locais que as diferenças caiam por terra e que o companheirismo surja. Ó Deus, rogamos pelas lideranças das igrejas, mas que nós também sejamos líderes em nossas casas, sejamos bons exemplos em nossas casas, em nossos trabalhos, nas nossas áreas e tempo, momento de lazer, que sejamos exemplo, ó Deus, para que todos nos vejam e possam glorificar a Jesus que está nos céus. Abençoa-nos, Deus, nessa travessia, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos ficar de pé e tome aqui